boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão e Maria José Machado, que já está chegando. Boa noite a todos, quem já estava aí esperando. Maria José está arrumando o tripé dela, pediu para eu ir começando. Então, quem estava aqui, vamos ver, a Maria Carolina, Diáfane. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindas hoje aqui conosco. Hoje a Maria José vai falar sobre o bem-amado ser cósmico chamado Ray of Light. É um mestre ascensionado e hoje também ser cósmico. Eu acho que ela já está pronta. Deixa eu pôr ela na tela. E aí? Cheguei chegando. Mas é aquela coisa que eu vou... Arrumei, teve que arrumar outro, né? Porque eu fui lá para comprar aquele tripé, eu arrumei na tarde, tava certo. Agora, quando eu for pulou, tinha um negocinho assim que pulou, aí eu punha o celular, ele escapava. Entende? Eu falei, mas a gente é assim. Né? Aí eu fui lá, peguei minha escadinha de novo, né? E arrumei como tava. Para eles que deu problema aí no tripé que você estava arrumando. Tá dando boa noite para o pessoal. Agora chegou a Rosilene também. Boa noite, Rosilene. Seja bem-vinda. Estava falando que você vai falar sobre um mestre ascensionado, e hoje ele é ser cósmico, também chamado Ray of Light. E depois vou fazer a meditação, né? Isso. Então, vamos lá, vamos começar, né? Bom, minha gente, falar desse ser Ray, né? O Light é uma coisa para mim, foi uma experiência única. Por quê? Porque eu tive uma revelação que eu não tinha desde 2017, né? Depois eu vou contar para vocês o que é. Então, para mim, hoje foi um dia, ontem, hoje, né? Mais hoje, né? Que eu gosto de fazer no dia que eu vou fazer, para mim ficar bem inteirada da irradiação dele, né? Então, foi uma coisa assim maravilhosa para mim, entendeu? Que eu consegui respostas de uma coisa que eu não tinha, que aconteceu em 2017, e agora que eu tô tendo respostas disso com ele, né? Então, foi uma interação assim muito legal para mim, sabe? Mas muito legal mesmo. E a gente sabe, quando a gente está estudando, muitos processos vão acontecendo com a gente também, né? Não é só eu estou aqui falando para vocês, é eu comigo mesmo, né? Que eu interajo e eu passo para vocês o que a gente vai estudando, né? Porque aqui a gente não canaliza, aqui a gente estuda e passa o que a gente aprendeu junto com o nosso coração, com a nossa chama trina, com a presença eu sou, que vai nos indicando os caminhos para a gente percorrer, né? Aí o que acontece? Esse ser cósmico, que era um mestre ascensionado, né? E depois ele passou, né? Eu vou contar para vocês, a ser um ser cósmico, né? Pelo tudo que ele passou aqui, a sua experiência que ele teve aqui no planeta, né? Hoje ele é um ser cósmico de muita luz. Mas o trabalho dele mais forte é com tudo que nós estamos precisando nos dias de hoje, que ele trabalha com o medo. Quando você está dentro do medo, né, você fica aprisionada, você fica sem reação, né? Então, quando você acha que está na escuridão, né, em qualquer tipo de medo, né? Quando você estiver assim, você chama esse ser cósmico, que ele tem milhões, diz aqui, né, que ele tem muito, mas tem milhares de anjos, né? E de ser elemental que ele comanda, né? Então, a hora que você pensar nele, você vai receber a radiação dele, como eu recebi, né? Nesse dia, até falei assim, meu Deus, e ele vai explicar aqui, né? Eu vou explicar para vocês como que é a sintonia dele. Mas ele é um ser que ele passou por muitas fases, por muitas coisas, como ele diz mesmo, depois eu vou ler para vocês, que nós estamos passando, né? Desde essa pandemia aí, todo mundo com medo de morrer, com medo de pegar o Covid, aquelas histórias todas, né, que nós passamos, todo mundo passou por isso, então todo mundo tem um pouco desse medo, né?
o medo que às vezes é por não arrumar um trabalho e você ter que pagar suas contas, não tem como. O medo de um pai ou de uma mãe com relação aos seus filhos, nesse mundão que está hoje aí, com relação a drogas. Mas, gente, existem 1000 medos, né? Todos esses medos, né, eles podem ser enfrentados. A partir do momento que você enfrenta esses medos, é que as soluções chegam, né? Enquanto você pega o medo e traz ele para você, né? Você fala, vem aqui, eu vou encarar esse medo agora. E você encara o medo. Quando você está encarando o medo, você está com a sua fé no ponto mais alto, né? Então, quando você enfrentou o medo, não existe mais medo, né? Tudo. Só que a gente fala assim, parece que é simples, né? Eu já tive muito medo na minha vida, entende? Né? E eu sei que não é fácil. Para a gente estar falando aqui, a gente pensa que é fácil, mas não é, né? Então, por isso que esse mestre, né? Ele vem nos trazer hoje essa dádiva para nós, né? Uma coisa que as pessoas estão com muito medo aí da Terceira Guerra Mundial, né? Hoje o medo das pessoas muito tem isso aí, as pessoas estão assim meio aflitas. Nós aqui no Brasil vamos receber só mais quem está do lado de lá do mundo está enfrentando isso, né? E é um medo terrível para quem tem criança, tem tudo. Então o mundo está infestado de medo. Então a gente trazendo a radiação desse mestre, ele sendo conhecido, ele vai nos ajudar a enfrentar tudo isso, né? À medida que as pessoas vão reconhecendo que o medo pode ser enfrentado, que a fé, a força e a proteção pode te auxiliar, né? Então esses medos eles vão desaparecendo, mas tudo é aquela história da fé remove montanhas, né? Como Cristo sempre falou, né? Então se você seguir isso também é muito importante. Então agora vamos começar vou começar a ler aqui, porque eu quero ler na íntegra, né, das coisas que eu estudei aqui com vocês, né. Ó, então, esse mestre, ele auxilia os bem-amados mestres Sanat Kumara, Senhor Maitreya e Jesus o Cristo. Ele trabalha com esses três, né. Aqui também, esses são os mais fortes, né? Sanat Kumara, a maioria já conhece, né? O senhor Maitreya, que é aquele que cuida da gente aqui no nosso trabalho, né, Denise? Está sempre aqui conosco, eles que vai nos iluminando para a gente chegar, né? Onde a gente tem que chegar. E Jesus, o Cristo, né? Aí nem precisa falar, esse mestre todo mundo já sabe, né? Bom, ele também ajuda a eliminar a semente do maligno, né? Junto com o cassete e lanelo. Lanelo eu não conheço, mas não sei se a Denise conhece. Mas o cassete, eu vou falar rapidamente sobre ele. É um mestre ascensionado que eu já fiz uma live dele, ele é maravilhoso. Ele é o agente secreto da Grande Fraternidade Branca. Ele e sua irmã já eram um mestre sem ter sido ascensionado, né? Um pessoal assim de potencial muito grande, né? Ele tinha 310 anos e a sua irmã 300 anos. E ela parecia, e ele também, bem jovem, né? Eles mantinham seus corpos jovens e a morte não poderia tocá-los. Você vê que eram seres assim maravilhosos, né? Cheio de luz, né? Você vê, eles eram mestres porque eles não morriam, né? Veja bem, aí depois que eles foram ascensionados, né? Lá quem quiser assistir a história deles, tá lá numa live que eu fiz aí, né? Falando a respeito disso. Bom, quando você invocar o Sei Cósmico Ray of Light e suas legiões de anjos elementais, a chama, ele traz para nós a chama do destemor. Eles respondem ao chamado, né? Então, essa chama do destemor, né, é uma chama muito importante, né? Agora, deixa eu voltar aqui. Ó. Então, essa chama do destemor, ele nos traz coragem, ânimo, valentia e bravura.
Enfim, não sentir medo. Isso que quer dizer destemor, né? Então, a pessoa quando tem medo, ela é toda fechada, né? Ela é retraída, né? Ela é bem assim, olhando, fica com medo do outro. Certas pessoas que já têm medo do mundo, antes, quando você vai conversar com elas já vêm com 4 pedras na mão, já começa a tirar. Sem se falar nada, ela já começa a tirar. Porque tem medo de você atingi-la. Então, ela já começa a xingar, brigar. Mas aí você vai falar assim, mas eu nem falei isso. Mas ela já está ali, com essa força do medo dentro dela, né? Então, a coragem, né, que você ir lá e fazer e acontecer as coisas, né? Isso é um fato que é muito importante. Você vai e faz. As pessoas que têm medo ficam paradas, ficam paralisadas, elas não saem do lugar, né? E a valentia, você vai lá e resolve as coisas, né? A bravura de ser destemido, de correr atrás das coisas, né? Então, agora vamos falar do medo. Ó. O medo é uma sensação desagradável que desencadeia pela percepção do perigo, real ou imaginário. Isso aqui eu vou falar uma coisa para vocês, ó, muito séria. Esse perigo do real ou imaginário. Muitas pessoas, elas têm esse medo, mas é por causa de uma coisa que não existe. Às vezes são traumas passados que a pessoa tem, vamos dizer uma coisa bem simples aí, né? Uma pessoa um dia foi traída pelo marido, por alguém assim. Aí ela ficou aquilo na cabeça e acha que todos os homens são assim. Aí ela não arruma namorado, não casa porque ela está com essa crença, né? Então são coisas imaginárias, né? É a mesma coisa de uma criança falar, olha, tem um monstro lá debaixo da cama. Tem aquele, então você fica imaginando que ele vai te pegar, que ele vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então, esse é um medo imaginário, que não existe. Agora, tem aqueles medos que existem, mas a gente tem que saber controlá-los. Continuando, ó. O medo é uma sensação em consequência da liberação de hormônios, como a adrenalina, que causa a imediata aceleração dos batimentos cardíacos. É uma resposta do organismo a uma estimulação física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Bom, isso aqui, gente, é uma coisa muito importante da gente saber. O ser humano, ele tem o cérebro reptiliano, né? Esse cérebro reptiliano foi muito bom para a gente nos tempos da caverna, nos tempos atrás, para você ver os bichos, ficar com medo deles, você ver pessoas que não eram bacanas, você ficar com medo. Mas agora o mundo é outro. Então, nós temos que usar agora o frontal, que é o córtex neocortex, né? Que faz esses cérebros aqui da frente? Esse aqui para trás já ficou para trás, né? Nós temos que usar aqui o nosso cérebro daqui. Por quê? Porque eles dão para nós o discernimento, né? Você vê uma coisa ruim, você já pensa, você já vai pela compreensão, você vai pelo amor, você vai dando outras coisas, e a adrenalina não vai poder te pegar. Né? Então, isso é muito importante a gente ter isso. Você não precisa mais correr, porque um bicho daquele não vai aparecer só se você for lá na África, né? Aí a situação é dessa. Mas se você estiver convivendo com o mundo aqui nosso, a gente vai perceber que tem outras maneiras de encarar o mundo, não essa. Porque tem muitas pessoas que estão ainda nesse cérebro. Qualquer coisa ele chama você para a luta. Qualquer coisa ele vem, corre, te dá uns tapas, te dá... Sabe, o mundo hoje não está mais assim. Claro que em certos casos, não vou falar que todos são esses, mas a maioria, o mundo não está mais assim. O mundo hoje está em outra performance, não dessa de correr ou lutar, né? Que o cérebro reptiliano foi feito, nós estamos saindo do cérebro reptiliano, né? E isso é muito importante a gente ter. A gente tem que ter o pensamento, compreensão, raciocínio, tudo aquilo que as chamas denotam para nós, né? Que a gente estuda as chamas, né? O medo é uma crença em forma oposta. O medo é a aceitação de que existe uma força oposta, a dualidade. Quando todo medo for removido, não haverá mais egoísmo, né?
Então, gente, a gente vê que o medo também existe e quem está muito na dualidade. Se você está na dualidade muito forte, você vê o outro de outra maneira, né? Então, a dualidade, ela é egoísta, ela quer ser melhor que os outros, é um ego, vamos dizer assim, né? Então, isso aí traz o medo da morte, enfim, né? Então, agora vamos falar do raio do destemor. O bem-amado Ray Light, ou Light, nos traz o destemor, o raio da coragem, ânimo, força, valentia e bravura. Sua ação é falar e apresentar a verdade, não adulterada, que vem com uma luz suficiente, um raio de luz. Quer dizer, é que a gente sempre fala, né? Se você está com a verdade, se você está falando com a verdade, sabe? Uma sintonia muito forte entra em você. E para você se sintonizar com esse mestre, você também tem que estar conectado com a verdade, né? Não viver de ilusão, né? Nós temos que viver de verdade, né? Ó, sua ação é falar e apresentar a verdade, não adulterada, que vem com uma luz suficiente, um raio de luz. Se você falou a verdade, esse raio de luz dele já desce sobre você. Sua atividade particular é remover o medo e a dúvida, que devem ser transmutados antes que o pleno poder e ação da luz possam manifestar para o indivíduo, a humanidade ou o planeta. Quer dizer, ele trabalha com uma pessoa só, né? Ou com toda a humanidade e também com o planeta, né? Isso é muito importante. O medo é a aceitação de que existe uma força oposta, mas o destemor é luz, sem oposto, né? O destemor é uma ação do elemento fogo. Ah, eu queria falar uma coisa antes de entrar aqui falar do elemento fogo, ó. A dúvida, gente, é uma coisa que a gente tem que começar a sair dela. Porque a dúvida apresenta muitos aspectos que te paralisa também, igual o medo. Porque você está, às vezes, empenhada num projeto, você quer fazer acontecer, aquilo virar para você, papá. Aí você duvida. Aí entra no seu cérebro a dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Bom, a hora que você fala isso, todos os espíritos, os nossos irmãos não muito bonzinhos, né? Vem tudo da nossa volta, né? Os obsessores, que vai falar assim, claro que não vai dar certo, você acha que você vai poder fazer isso? Você não vai ter dinheiro, você não vai ter isso. Aí você vai sendo influenciada. Então a sua aura abriu uma brecha para que eles entrassem. Mas se você falar assim, não, eu vou conseguir, eu consigo, eu tenho força, eu faço, acontece, Deus está comigo, São Miguel Arcanjo está aqui comigo, o mestre Rei Light está comigo, eu vou, os anjos, onde eu entrar, os anjos entram. Pronto. Esses espíritos não têm a capacidade para entrar na sua aura. Mas, se você começar a duvidar, acabou tudo. Aquela aura de poder, de bravura, aquela aura de força, aquela coisa que está de volta de você, vai. Você fecha e os espíritos obsessores vão entrar. Porque você entrou na dúvida. Então, a dúvida parece uma coisa assim tão besta, né? Mas, gente, ela é muito importante. Você está fazendo um projeto, você está querendo realizar alguma coisa? Não tenha dúvida. Vai em frente, entendeu? Põe o pé no freio e vai em frente, entendeu? Depois que você planejou, que você arrumou, acho que vai dar certo. Não, acho que isso aqui vai dar para mim fazer. Então, não. Se vir alguma dúvida, você só fala. Eu sou o poder, a fé e a proteção deste meu projeto. Pronto. Aí você já está envolvida, pelo como você fala, eu sou, você sabe que Deus entra em ação, né? Então, aí você tem que ter essa força, né? E ele fala aqui depois disso, ó. Bom, continuando. Destemor. O destemor é uma ação do elemento fogo e faz com que a pessoa se sinta confortável, além de corajosa. Ela é uma autoridade sobre a ação do medo e do egoísmo. Veja bem, hein? Se você sentir a chama do destemor dentro de você, você vai estar muito bem.
Destemor, uma completa ausência de medo, o que dá uma sensação de domínio e acalma, né? Então, quando você está com a chama do destemor, você fica com uma ausência de medo, né? Você tem mais força, você tem uma sensação de domínio, que você está dominando essa força que você está tendo. Você é que está no comando, né? Se você está no comando, esses espíritos obsessores não entram. Eles ficam lá para fora, você não abre porta para ela, né? É aquela coisa assim, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, né? Então, se você fecha a porta para a dúvida, para o medo, é a calma que se instala, é o domínio sobre você mesmo que se instala, né? Isso é muito importante. Bom, o ser cósmico, Ray of Light, ele tem legiões de anjos e seres dos elementos ao seu comando. Veja bem, quando você falar o nome dele, é milhares de anjos que estão naquele horário disposto a envolver você, e os elementais também, né? Pode-se pedir que sua substância de luz e chama cósmica do destemor nos envolvam, né? Isso é muito bom. A chama do destemor pode ser invocada para consumir alguma coisa, né? Transmutar todo medo e toda a dúvida. A dúvida tem um sério problema que gera a incerteza, que eu estava falando antes, né? Então, a dúvida gera incerteza, confusão, dualidade e escuridão. Isso que a dúvida gera. E muitas pessoas, às vezes que eu conheço, não completaram os seus projetos por causa do elemento dúvida, né? Então, se você tem aquela criatividade dentro de você, vá em frente. Seu coração está falando, vai, você abriu a porta para alguma coisa, não feche. Não vá você mesmo fechar essa porta. Vá embora. Nunca deixe a dúvida entrar no seu coração, porque ela é uma porta aberta para que acaba com tudo. Isso é muito sério, né? Então, por isso que a gente está tratando aqui dessa dúvida. Olha, a chama do destemor. Bom, peraí. Dúvida. Não, a chama do destemor pode ser. Agora vamos falar da cor dela. Olha que linda. Eu achei esses 3 itens, por isso que eu vou falar dos 3. Porque ele tem esse ser cósmico, ele tem uma abertura muito grande, né? A abertura dele é grandérrima. Então, o que acontece? Então, ele tem essas 3 chamas aqui que ele irradia. Não está escrito aqui, mas eu acho que para cada departamento de necessidade, que ele vai expandir isso aí, né? Ó, a primeira, dourada, com centro rosa e borda azul, né? Até pus minhas pedrinhas rosa hoje aqui, do quartzo rosa, em homenagem a ele. Então, é dourada, com centro rosa e borda azul. Segundo, ouro com brilho violeta. Olha, meu colarzinho também, ó, tem a chama violeta, tá? Tem a ametista aqui e as pedras em homenagem a ele. Ouro com brilho violeta e ouro rosa. Também teve uma outra colocação que eu peguei de vários lugares, né? Então, falou que ele também tem uma luz branca, penetrante, salpicada de verde esmeralda. A gente sabe que o verde esmeralda é de cura, né? E a gente sabe aqui que, vamos agora estudar para quem não sabe, né? Dourado com centro rosa e borda azul, porque a borda azul já é proteção, fé, né? Todos que esses raios invocam, né? E o rosa é do amor divino, né? Depois tem o violeta que transmuta, né? Ouro e rosa. Vocês veem que tudo está tudo ligado, né? As coisas que ele faz, né? E o verde esmeralda a gente sabe que é para curar, limpar, arrumar tudo, né? Bom, agora vamos falar de um tema aqui que ele passou, que eu falei que respondeu as minhas perguntas, né? Bom, vamos falar do fogo sagrado. O fogo sagrado
estão dentro de cada elétron. Embora latente, pode ser ativado em um instante. É aquela chaminha que quando a gente nasce, a gente tem, né? A nossa chama trina. Pode-se focar a atenção na tríplice, que é a chama trina. Essa chama imortal dentro do coração e com o poder dessa chama. Bom, isso aqui foi uma visualização, que até eu estava lá na hora que eu estava estudando isso aqui, eu fiz. Gente, foi a coisa mais linda. Vou até contar uma coisa para você que aconteceu. Hoje teve muitas histórias aqui comigo, com esse mestre, né? Então, eu terminei de ler isso aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer agora. Aí fiquei quietinha ali no grande silêncio, eu fui fazendo o que ele mandou fazer, né? Gente, depois disso me deu um sono, mais um sono, que eu tive que parar tudo e fui deitar. Fiquei deitada 1 hora. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não sou de dormir à tarde, nem tenho sono, né? Mas eu dormi 1 hora, da 1 até as 2. Eu falei, meu Deus, então eu vou dizer aqui que vocês depois podem fazer. E numa outra meditação a gente faz, numa outra que eu vou fazer meditação, a gente vai fazer. Mas eu vou explicar para você poder fazer aí na sua casa, né? Então, eu vou ler de novo, ó. Essa chama imortal, que é a nossa chama trina, que quando a gente parte desse mundo, a única coisa que a gente leva é essa chama trina, um chama de chips, né? O nosso chipzinho vai entrar lá vai com a gente, né? Bom, essa chama imortal dentro do coração e com o poder dessa chama, visualize. Então, a gente tem que falar que é o poder da chama trina. Você tem que visualizar cada órgão cumprindo sua função e planos perfeitos, aceitando a vida eterna em vez de velhice e morte, né? Aí eu visualizei, porque que eu sou terapeuta holística, então para mim é muito fácil visualizar todos os órgãos que são correspondentes com eles, né? Depois eu vou explicar aqui para vocês mais para frente. Então, para mim é simples ver isso, né? Então, eu fiz esse exercício, acho que foi por isso que me deu o sono, acho que agiu, né? Não sei, né? Então, se você visualiza a cada órgão com a chama trina, mas você tem que falar o poder da chama trina, né? Cumprindo sua função, cada órgão, né? Nos planos perfeitos. E a gente tem que aceitar a vida eterna, porque a gente aceita a velhice e a morte, né? Isso, depois de 60 anos, é velhice e morte. Então, você não aceita isso. Eu sou uma pessoa que não aceito isso, né? A Denise sabe, né? Eu tenho a minha idade, mas meus anos é 42 anos. Não passo dessa idade, né? Mas eu tenho mais de 60, mas minha idade é de 42 anos. Então, tudo que vai aparecendo na nossa idade, a gente tem que enfrentar. Você vai enfrentando isso aí. Aí você não vai ficando velha, né? Bom, depois que você fez isso, que você começou a visualizar os seus órgãos perfeitos, a chamatrina, eu visualizei assim, né? A chamatrina focando em cada órgão e víscera minha, e visualizando eles perfeito, né? E depois, veja os núcleos centrais dos átomos se expandirem e os elétrons balançarem, girando ao redor e deles jogando fora as sombras, que são, então, transmutadas na chama. Todo mundo sabe que nós temos os prótons, elétrons e os nêutrons, né? O nêutrons é o núcleozinho lá, e os elétrons estão girando de volta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar, né? Depois que você pôs essa luz dentro de você, com a chama trina, não é? Aí, o que você vai fazer? Você vai imaginar o seu nêutrons lá no interior da célula se expandindo, com a luz da chama trina, né? E depois que você expandiu isso, você vai visualizar os elétrons balançando, rodando de volta de você, da sua célula, balançando e saindo as sombras que é transmutada. Gente, foi isso que deu meu sono, né? Essa visualização vai aumentar a ação vibratória dos 4 corpos inferiores. E eu complementei, isso foi eu que falei, tá? Aí eu pus assim, ó, eu sou o poder da chamatrina no coração, intestino delgado. Eu sou o poder da chamatrina, baço, pâncreas, estômago.
Eu sou o poder da chamatrina no pulmão e intestino grosso. Eu sou o poder da chamatrina nos rins e bexiga. Eu sou o poder da chamatrina no fígado e vesícula biliar, né? Então, aí, quando você completa esse círculo dentro de você, né? Aí você tá feito o que ele falou para a gente visualizar, né? Agora, aqui ele fala aqui do poder dessas chamas, né? As chamas na Lemúria e na Atlântida, elas se manifestam nos templos e eram de várias qualidades necessárias para a obtenção da liberdade completa de cada indivíduo na Terra. Então, lá na Atlântida, né, essa história todo mundo já conhece, né? Que existia as chamas da Atlântida, elas eram visíveis, é como se estivesse lá aqui na sua frente, né? Quando se afundou o continente, aí os mestres tiraram elas de lá e levou cada um para um lugar, né? Aí, mas só que não ficou agora visível, no etérico, que essas chamas estão agora postas, né? Então, isso que ele fala também aqui, né? Mas que essas chamas é que dá a liberdade completa de cada indivíduo na Terra. E vocês sabem que essas chamas têm as qualidades. Aí você tem que vibrar essas qualidades para que você consiga a sua ascensão, né? É uma luta, mas a gente consegue, né? Saindo das crenças. Ó, assim, uma conexão, uma qualidade da chama sustentaram a Terra até hoje. Essas chamas é que sustentam-nos até hoje, né? Bom, ó, uma coisa que ele falou aqui, que eu nunca tinha, não sei se a Janice já tinha ouvido falar nisso, mas estava escrito lá, eu vou ler para vocês, tá? Alguns dos indivíduos encarregados falharam ao chegar ao seu destino, dentro do prazo estabelecido, mas aqueles que chegaram ao seu destino com essas chamas foram sustentados e são grandes focos de luz hoje, né? Que ele está falando aqui que alguns não conseguiram chegar, porque tinha prazo para chegar até lá no lugar destinado, né? Dos 7 raios, né? Mas tem uns que não chegaram e eu não sabia disso, né? Bom, agora aqui, outra coisa que ele fala também é o átomo permanente, né? Que é o nosso chip, a nossa nota tonal. Isso aqui é muito legal, ó. Cada individualização, quando projetada, contém dentro de si um padrão específico que forma o ato permanente e qualifica toda energia que flui através desse fluxo da vida com esse padrão, né? Há também uma fragrância específica, um tom sagrado, uma certa vibração que se forma em uma melodia. Então, ele está falando aqui que nós somos isso, né? E isso é absolutamente correto. Por quê? Quando você ficar muito em meditação, comigo já acontece isso. Eu posso falar que isso aqui é porque aquilo que a gente vive é mais fácil a gente falar com muita certeza, né? Então, quando você fica em muita meditação, depois de um processo de muita meditação, você já começa a escutar um som dentro de você. O meu som que eu escutava antes quando eu comecei, era uma coisa ruim, era um barulho assim, bem ruim. Hoje em dia não, a minha nota tonal ela é mais suave, ela é mais, quando eu vim em meditação, sem música, sem nada, só você com você mesmo, né? Aquela coisa linda, parece assim que é uma coisa mais suave, né? Porque eu trabalho agora com todas as chamas, com os 12 raios, então eu acho que a minha energia de volta de mim já está mais. Então eu acho que eu escuto mais o meu barulho, não, porque eu acho que quando você está num tempo assim, que você ainda não está aprofundado, né? Então você acha que deve escutar o barulho dos outros que estão de volta de você, né? E a partir do momento que você não escuta mais isso, é você com você. É o que ele está falando aqui. Um tom sagrado, uma certa vibração que se forma uma melodia, né? Então isso, gente, é real. Um dia todo mundo vai escutar a sua nota tonal quando fizer sua meditação, né? A ação do elemento fogo. O fogo sagrado, dentro de cada um dos 3 elementos, ar, água e terra. Bom, eu vou falar para vocês, né, da minha experiência agora, depois entrar nisso aqui. Bom, a minha experiência é o seguinte, em 2012, quando foi em 2012, eu
mas teve uma muitos anos atrás, mas eu nem não anotei, eu nem achei que era nada, e, sabe, não era muito assim, querendo saber das coisas. Morava lá em Ribeirão Preto ainda, né? Aí, em 2012, eu acordei com um código na minha cabeça, né? Eu acordei, aí falou assim, código, falou assim no meu ouvido, né? 52221, que é igual a 12, né? Aí eu falei assim, nossa, então eu tenho que energizar mais uns 12 raios, né? E tô isso até hoje, né? Até hoje. Quando foi em 2017, eu acho que foi mais ou menos, meu marido já tinha morrido já. Eu acho que foi. Aí eu não marquei a data, gente, não guardei. Veio outro código para mim. Esse código, ele foi assim, que eu não nem dei muito bola para ele, não. Não dei muita bola para ele, né? Mas pus algumas senhas com isso aí, sabe? Falar, você, seu negócio, eu vou, aí pus algumas senhas. O número é 16, 25, 35. Vem assim na minha cabeça: 16, 25, 35, 16, 25. Começa a falar assim, eu falei, estão me dando código, né? Depois que eu fui entender o que são esses códigos. Mas somando isso, dá 4. É um quadrado. Eu falei, gente, mas que. Aí eu fiquei pesquisando o que era um quadrado, né? Porque o do outro código, 52221, dá 3. 3 é movimento. Mas quadrado, o que quer dizer quadrado? E eu tô até hoje procurando o que quer dizer esse quadrado, porque ninguém fala desse quadrado, entendeu? Eu falei, então isso aí não sei. Mas se eles dão para mim, eu aceito. Todas as coisas que eu tenho, eu fico bem quietinha. Não falo nada, espero, né? Então eu queria saber o que era esse quadrado, né? E eu tive a resposta hoje, por esse mestre, né? Bom, então ele está falando aqui, ó, a ação do elemento fogo. O fogo sagrado dentro de cada um dos 3 elementos, o ar, a água e a terra. Segundo a medicina tradicional chinesa, né? O ar, né? O ar, ele está relacionado com os nossos pulmões, tá? E o intestino grosso, né? A nossa respiração, né? E a água está relacionado com o elemento água, que é a nossa bexiga, né? E os rins. E a terra está relacionado com o baço pâncreas, né? Então, essas 3 são os órgãos um dos mais importantes que a gente tem, que está relacionado conosco, com o planeta e que tudo que está em volta da gente, né? Então, são esses 3 elementos. Esses elementos formam o copo, ou o receptáculo, no qual cada chama pode descer no planeta tridimensional, que eles chamam, uns chamam de vaso, na Bíblia eles falam um negócio de vaso, né? Então, sem esse vaso, sem a terra, sem água, sem o ar, não ia funcionar. Então, por isso que são os 3 elementos mais fortes no nosso corpo, né? Então, esses 3 elementos formam o copo, o copo ou o vaso, o receptáculo no qual a chama pode descer no plano tridimensional, que é o nosso corpo. A quadratura do círculo é a ação equilibrada dos 4 elementos, que traz a Terra de volta à perfeição. Aí que eu fui entender o meu quadrado que me deram, né? Ó, o fogo, a água e o ar formam a trindade da ação. Então, aí, o que veio na minha cabeça, né? Bom, deixa eu explicar aqui, ó. Quando esses 3 elementos agem de forma totalmente construtiva, a perfeição é manifestada na Terra. O elemento Terra quadrando o círculo. Então, você imagine um círculo, né? Um círculo. Depois você imagine um triângulo, né? Um triângulo dentro desse círculo. Esse círculo simboliza o nosso planeta. Depois, o triângulo, né? Que a gente põe o ar embaixo, a água e o fogo em cima. E esses 3, vamos dizer assim, que sabe, no planeta tudo que é 3, né? Que simboliza a chama 3, Pai, Filho e Espírito Santo, e aí por aí vai, né? Então, tudo é 3. Então, a Terra, né? O triângulo, né? Desses 3 elementos básicos. Se você subir essas 2 aqui do triângulo, a base dele, cruzando lá em cima, dá um quadrado, né? Então, esse quadrado, esses 3 elementos agem de forma totalmente construtiva à perfeição. É manifestada na Terra. O elemento Terra quadrando o círculo.
né? Eu achei muito interessante. Aí que eu fui entender o que era esse código que eles me deram, né? Ó, a vida é um círculo para elevar do quadrado todos no círculo 1 de ser quadrado. Isso é tudo ele falando, hein, gente? Eu copiei aqui sem tirar nada. Como a vida equilibrando-se, que representa a quadratura do círculo, este pode ser produzido pelo uso do fogo sagrado. Né? Então, gente, para mim foi uma resposta para mim, né? E em virtude disso, vou contar uma coisa para vocês também, né? Há muito tempo atrás, eu já tenho uma coisa comigo, né? Que as minhas águas, onde eu fico, elas ficam todas cheias de bolinhas. Eu estou trabalhando aqui, as águas, a Denise já até mostrei para a Denise, né? Então, as minhas águas aqui do computador, tudo enche de água. Eu vou para a cozinha, eu vou até pôr água nas mas olha, assim, tá tudo cheio de água, de bolinha. Eu falei, deve ser aqui, porque chamam muitos mestres, a gente está sempre aqui, né? Todo dia a gente faz expansão de luz, aquelas coisas todas. Aí um dia eu fui na casa no ano novo, na casa da minha neta, né? Na casa da mãe da minha neta, né? Porque eu já era casada com outro, né? Mas eu fui passar o ano novo lá, né? E ela fez uma mesa linda, um arranjo lindo, né? Ela tá até aqui no grupo nosso lá da expansão. E lá nesses potes era uma água e uma flor assim, né? Saía uma flor. Aí eu cheguei, né? Cheguei assim na casa, a minha neta, vó, as águas estão todas com bolinha, não estava até você chegar, né? Aí eu fiquei sabendo que esse poder acontecia em outros lugares, não só aqui na minha casa, né? Aí o que acontece? Hoje, né, essa água eu pus aqui, mas não sei se dá para vocês verem. A água daqui virou um quadrado. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver se chega mais perto. Tá vendo o quadrado? Aí eu falei, nossa, então confirmou isso mesmo, né? Porque essas águas, antigamente, elas só ficavam de bolinha. Hoje elas fazem uma mandala, assim, que eu não sei nem o que quer dizer isso, mas um dia eu vou ter uma resposta para isso. Mas hoje, quando eu vi esse quadrado na água, eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais linda, né? Bom, continuando. Quando invocar o ser cosmo Ray All Light e sua legião de anjos, elemento, a casa do destemor, ele responde ao chamado. Mestre ascensionado Ray, depois de sua ascensão, ele pediu para ser chamado de Ray All Light. Aqui está falando sobre, depois que ele se ascendeu, ele quis ser chamado com isso, né? A presença de Deus, vinda do coração de Hélios e Vesta e de Alfa e Ômega, disse, né, para ele, né? Que assim seja. Quer dizer, ele pediu, aí eles responderam. Que assim seja por toda a eternidade. Tu és Ray All Light. E a missão que terás para com toda a vida será promover a iluminação da humanidade. E conseguirás trazê-la onde estiverdes. Nome Adante serás uma radiação da minha luz. Quer dizer, ele é irradiação dos pais solares, né, Hélios e Vesta, e de Alfa e Ômega, né, do grande Sol central. O Ray All Light diz, gostarias de saber como herdei a chama do destemor? Digo-vos também que estive encarnado na matéria, também trilhei a senda da iniciação. E quando cheguei ao ponto a qual todos os demônios da noite e os caídos me assaltaram para roubar a minha abençoada percepção crística, ajoelhei-me para orar. Invoquei a Deus, uma vez que ele me concedera a percepção da ordem de batalha das trevas. Digo-vos que se cantam dos milhões os desencarnados que assaltam a santa inocência dos devotos, e como abutres atacam a alma que está prestes a ser libertada. Deus mostrou-me os horrores da noite e dos caídos, e eu invoquei-o nas minhas orações e disse, ó Deus, é maior
Voz é maior que tudo isso. A tua chama e a tua luz consome as trevas. E pedi a Deus a ação específica da consciência crística, que eu sabia que deveria existir. Pois nada, nem nenhum ser das sombras poderia ocupar tempo e espaço sem que Deus providenciasse o contraponto de luz e liberdade. Invoquei a ação dissolvente da luz do Cristo. Invoquei o raio que sabia que dissolveria tudo que pudesse atacar-me na hora da minha vitória. Gostaria de ressaltar que naquele momento que enfrentei, assim como vós enfrentais no momento de vossa superação, todo momento de medo desse corpo planetário. O medo das evoluções sem mestria, o medo que os caídos têm na segunda morte, o medo do julgamento. Todo aquele medo estava sobre mim, como nuvens da noite. Mesmo assim, concentrei-me na fé que tinha no elemento da graça, que se contrapôs às trevas. Pela fé da existência absoluta em Deus, que se contrapõe ao medo. Depois de horas e horas de oração, tive a visão da chama do destemor, descendo da grande estrela divina, como um feixe luminoso que cruzava o céu. E vi aquele fogo que descia na minha direção, até o local onde eu me estava ajoelhando e rezando. Conforme o raio descia, eu via os componentes da luz interior e percebia algo da química de Deus. Vi seres elementais que davam alma ao raio. Vi a luz branca penetrante e a ação do raio esmeralda penetrando toda aquela escuridão. E enquanto o raio descia, vi dissolverem-se os mundos do medo e da dúvida e de toda separação de Deus. No lugar onde havia trevas, vi anjos, hostes de luz, e ouvia as músicas das esferas que a chama do destemor carrega. Enquanto o raio descia, explodiu como um fogo ao meu redor e foi envolvido por aquela chama do destemor. O raio ardeu em mim, na minha alma, nos meus chakras e nos meus 4 corpos inferiores, até que eu me tornasse aquela chama. Olha que linda, hein? Renunciei a todos os vestígios de percepção inferior que já não estivesse de acordo com a grande chama divina. Percebi que Deus me convocava para ser a plenitude daquela chama, para muitas ondas de vida e que me submetera à principal iniciação do medo, para que eu pudesse receber a maior das bênçãos como antídoto. Para que eu carregasse a chama e fosse digno de carregá-la, precisei inteirar-me primeiro de tudo o que se opõe a ela, de maneira a responder do Senhor se me manteria firme na focalização da chama, mesmo perante todo o que se opusesse a ela, até a consumação final dos planos da matéria. Conclusão. Aí tem uma conclusão aqui que ele coloca, ó. Vedes seres preciosos, seja qual for a virtude do coração de Deus que invocais, é preciso que primeiro elimineis as trevas que o atacarão. Deus só derramará os elementos da chama no cálice de vosso coração, quando sustentardes a vossa própria luz, determinação e momento de terdes derrotado aqueles que vos desafiarão no momento que recebeste aquela energia, né? Ó, o ser cósmico Ray of Light se manifestou em 1939 por intermédio do seu Guy Ballard. Então, gente, que tinha, deixa eu ver que horas são. Tinha mais umas coisinhas para falar, mas essa última leitura aí que ele descreveu como chegou a chama dele é muito importante para nós. Por quê? Porque a gente tem que saber, por isso quando a gente vai fazer expansão de luz, você vai fazer uma oração, você tem que pedir proteção, né? Então você primeiro pode até invocar primeiro o raio que você quer, mas depois você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Quem falar que não tem nenhuma coisa contra é mentira, porque a gente, só às vezes nos pensamentos a gente já faz alguma coisa. Então, o primeiro processo que a gente tem que fazer, a invocação do raio que você quiser, depois você tem que pedir perdão
E depois você tem que chamar a chama de proteção, é o que ele está falando aqui, entendeu? Naquela época lá de 1900, as pessoas não tinham noção disso, né? Agora, hoje nós temos já noção disso, que para você se integrar nessa chama, você tem que estar isso, porque quando você pede, você invoca a chama, você começa a pedir perdão, a sua aura já vai se transformando, né? O perdão, ele já vai transformando a sua, todo de volta de você. Depois você pede a proteção, aí já chegam os anjos de Arcanjo Miguel, né? Com a espada da chama azul, e já fica à sua volta. Então, você está preparado para receber as mensagens de Deus. Porque no meio de bagunça, de confusão, Deus não vai chegar, não, gente. Porque Deus é alegria, é amor, é coisa boa. Então, antes de você trazer essa chama dele, você precisa dar uma limpada, né? E a limpada, para mim, é isso. É você pedir perdão é a história do Pai Nosso, né? Você tem que pedir reconciliação se você tem alguma coisa contra as pessoas. E mesmo que você não tenha, é bom você pedir, porque essas pessoas às vezes têm contra você e você nem sabe, né? Então, quando você pede o perdão, né, por alguma coisa, então aquilo já vai limpando. E depois, quando chega os anjos de Miguel Arcanjo, né, eu gosto de pedir a pirâmide, né? Outros gostam do círculo de luz, não importa, outros gostam da bolha de luz, né? Não importa, a intenção é chamar São Miguel Arcanjo e chamar os anjos dele, né? Astreia também é muito bom, os dois juntos, né? Astreia. Então, gente, é assim, sabe? Que esse ser se manifesta aqui no planeta. E eu amei fazer essa live, porque eu aprendi muita coisa com ele, né? E reforçando sempre. Tinha mais umas coisas para falar que eu até separei aqui, né? Mas eu acho que a gente não dá mais tempo, né, Denise? Ou dá? Não, pode falar, dá uns 10 Pode falar. minutos aí. Tá. Então vamos lá. Ó, ele falou, né? Dessa posição que a gente tem, que está contra o medo, né? O medo é uma coisa que nós mesmos criamos. Eu estou resumindo aqui o que está escrito aqui, tá? Por causa do tempo. Depois eu vou ler aqui o que está mais abaixo aqui. Que esse medo nós criamos para nós com a nossa falta de fé. Você não tem fé, então você vai ter o medo. Se você tiver com a sua fé bem forte, se você tiver com garra, nada vai entrar dentro de você, né? Isso é uma força, né? Então, esse mestre, né? Ele, seja qual for a virtude que você invoca do coração de Deus, você primeiro deve amar a escuridão que irá atacar essa virtude. Você tem que matar, amar, olha. Você tem que matar essa escuridão, aquilo que eu acabei de falar agora, né? Você tem que matar, porque na hora que você começa muitos chamam o Pai Nosso, eu gosto muito de rezar o Pai Nosso, entendeu? O Pai Nosso, para mim, é muito importante, sabia? Quando você começa a rezar, às vezes eu estou meio assim, eu chamo a chama, depois eu chamo o Pai Nosso, eu gosto muito do Pai Nosso, né? Então, ele fala, porque essa escuridão que está deixando você ansiosa, você chateada, então você tem que cortar isso aí. Então, você corta chamando, né, invocando a lei do perdão, o Ponopono, né, que todo mundo já conhece, você chama o Ponopono, depois ela chama São Miguel Arcanjo, né, porque aí nada vai te interferir. É o que ele fala aqui de matar a escuridão, que vai atacar, porque quando você começa a falar de coisas boas, você começa a ficar muito alegre, as forças negativas já começam a vir aqui. É aquela mesma coisa de quando você abre luz num lugar assim de mata, os bichinhos ficam tudo na luz, não fica eles querem de todo jeito pegar essa luz, entende? É uma coisa mais ou menos assim. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele fala aqui pra gente. Eu vou conquistar. Sei que Deus possui o antídoto para toda escuridão do meu mundo. Terei coragem para conquistar. Segundo, sejam conquistadores de todas as dúvidas e medos. Sempre que apropriado, podem substituir a palavra dúvida pela morte. Superado pela luz da chama destemida. Esse medo que deveis conquistar é o aglomerado da tua própria consciência humana, amplificado pelos caídos que vivem pelo medo e não pelo amor. A chama do destemido é um raio de ação. Liberta-te da preguiça e da autocomiseração e de toda a indulgência
e de todas as justificativas de todos os argumentos humanos, que é o aqui eu vou traduzir como ser vítima, né? É que muita gente está pegado que é vítima, né? Continuando. Homens e mulheres de ação, usem o raio esmeralda para precipitar o plano da grande Irmandade Branca e continuem em movimento. Ó Deus, ó chama destemida, legiões de Ray of Light, apareçam. Anjos da chama sem medo, são os anjos de ação. Eles estão vestidos de branco, com vestes de verde esmeralda. Então, gente, é aquela coisa assim, né? Para você ter essa força, essa garra, se você estiver estruturado no momento, junto com esses seres, é uma coisa muito linda. Porque para a gente atravessar, porque as pessoas, às vezes, elas ficam muito atreladas de que elas são só essa matéria, só esse corpo, e nós não somos, gente, nós somos espírito. E a nossa volta tem muitos seres, porque tem outras dimensões, né? Então, se você estiver atrelada sempre na estrutura do bem, né, do caráter, das coisas, as energias crísticas, vamos dizer assim, né? Falando da energia crística, já sabe o que a gente está falando. Gente, a gente é muito acompanhada, ninguém está sozinho. Depende do que você pensa, sente e fala, é a turma que está de volta de você. Essa é uma verdade. O que você está falando, pensando e sentindo é a turma que está de volta de você. E vai trazer coisas boas ou coisas ruins para você. É isso que ele está falando ali. Entendeu? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês, né? Muito obrigada, agradecer esse mestre com tantas revelações para mim, com tanta sinergia, né? Muita coisa boa que eu consegui para fazer essa live. Eu agradeço demais a todos. Bacana, gostei muito. Parabéns. A história dele eu achei linda, sabe? Quer dizer, a gente não sabe nada. Eu fiquei procurando quem foi ele aqui no planeta, né? Mas não achei nada. Não, Né? não Só tem. fala do trabalho dele, que é maravilhoso. É tanta coisa do trabalho dele que ele expõe assim, né? Que é realmente para a gente sair dessa energia negativa, porque o medo assola o nosso planeta hoje em dia, né? Mas é o alimento dos negativos, né? O medo é o alimento dos negativos, né? O choro, a ansiedade, essas coisas, né? Então ele quer tirar isso da gente, né? Então vamos chamar a chama do destemor. Isso é muito importante. O medo é algo ilusório, né? E, na verdade, se nós estamos diante de um perigo, né, ele é real, mas a gente não fica no sentimento de medo. Você tem aquela ação ali que você tem que tomar diante da situação, porém o medo, ele é aquela... seria como você ficar patinando no mesmo local, o disco riscado, que você fica com os sentimentos e os pensamentos criando aquela situação, criando, 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 e é isso que vai contaminando cada vez mais o mundo psíquico, né, da humanidade. Sim. E é justamente por isso que os seres trevosos sabem do nosso potencial criativo, por isso que eles estimulam o medo no ser humano. Então, somente o próprio ser humano, cada um por si, tem a capacidade de combater isso na sua vida. Então, se você não pegar e não trabalhar justamente o oposto, que é, no caso, aí, o destemor, a coragem, né? Também tem a luz do bem-amado Hércules, que é a da força. Se você não trabalhar com essa energia, o medo vai tomar conta da sua vida, mais cedo ou mais tarde. A gente sempre acaba tendo situações para você sentir Sim. medo. E quando passa a situação, a gente percebe que o medo, na verdade, é ilusório, porque aquela situação que nós estávamos prevendo acontecer nem acontece, né? Nem acontece. Não acontece. Agora, outra coisa que eu ia falar, eu esqueci de falar. É uma coisa para os pais. Por favor, não ponham medo nos seus filhos, né? Do bicho papão, que a mula manca, não vai ali que o bicho vai te comer. Gente, isso aí faz um mal para as crianças, gente, mas faz um mal que isso vai até a idade adulta, sabe? O medo começa aí. Isso foi infundido muito, né? Na educação das crianças, né?
Isso aí não deve existir, gente. A criança já cresce com medo. Eu, quando vejo alguém falar, alguma mãe falar isso, na minha família ninguém fala mais porque é falar e eu desmentir. É tudo mentira. Mas na minha família não tem mais quem fala isso, não. Isso era no tempo antigo, né? Mas eu já vi pais, assim, na rua falando: vem aqui, menina, senão o bicho-papão tá lá. A polícia vai te pegar, a polícia não vai ser mais o quê, sabe? Não pode, a gente tem que explicar para a criança o que é certo, o que é errado, não pôr medo nelas, porque esse medo vai perdurar. Depois vir um adulto bobo, uma criança boba, foi todos os medos que ficou incutido nelas. Isso é muito relevante para os pais, Fica né? gravado no inconsciente, sim, com certeza. É. Aí ela fica Depois, com medo da vida, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, não faz, fica parado na vida, né? Fica com aquele medo, né? De enfrentar as pessoas, porque ele desde criança teve o medo, né? Isso é muito grave, muito é. triste também, né? É, e também assim, eu acho que também depende muito da personalidade, né? A forma como a pessoa mesmo vai lidar com a própria vida, né? Isso aqui a É gente justo. sabe que depende de cada um, né? Então, a gente, quando eu era criança, adolescente, tinha a lenda da loira do banheiro e do Ah, homem do... É, tinha a loira do banheiro e tinha mas a minha neta, que no estava fundo aqui da comigo, escola, no fundo da escola tinha uma oficina de artes que a gente tinha aula de artes industriais. E tinha um corredor que ia lá para o fundo da escola e ninguém ia lá, porque todo mundo tinha medo. E aí todo mundo ia, aí eu tinha algumas amigas, tinha uns 11, 10, 11, 12 anos. Aí eu falava, gente, vamos lá ver a loira. Todo mundo, não! Aí a gente andando assim, ia chegando perto do corredor, a loira do banheiro, alguém gritava, e saía todo mundo correndo, era muito engraçado. Mas assim, e esse tipo de medo dá assim uma sensação muito estranha, né? Que a adrenalina ela então, sobe lá em a cima, né? minha neta, que estava morando comigo, agora já está morando com a mãe dela, vai morando comigo, a Isadora, ela tinha essa loira do banheiro, minha filha, eu nunca conhecia essa aí. Um dia ela me mostrou que eles põem no YouTube, isso eu falei, Isadora, vem ver se tem. Aí ela acordava, vó, posso dormir com você? Porque eu tô com medo da loira. Minha filha não tem loira, vamos lá ver se tem loira no banheiro. Assim, então, isso Mas até os dias de hoje. é lenda, em toda escola tem essa lenda da loira do banheiro, do homem do saco, é das escolas mesmo, é muito engraçado. É Mas, verdade. no fim, e assim, eu queria falar um pouquinho sobre o átomo permanente que você mencionou. Sim, Eu ainda vou falar é um dos assuntos que serão tratados aqui de uma forma mais profunda, mas o átomo permanente, ele ah, como é que eu posso explicar? É o nosso chip, né? Aquilo que sim. contém todos os registros de tudo aquilo que nós fomos, em todas as encarnações, desde que, até antes de virmos à encarnação, desde que fomos gerados lá Na mônada, né? pelos sóis. Então, esse átomo permanente é um átomo real que nos acompanha em toda a existência. Então, ele tem todo o registro nosso lá. Quando a pessoa vai ser gerada, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, é colocado o átomo naquele embrião que se forma, a primeira célula que tem o ser humano. É ali que é colocado o nosso átomo permanente e a partir dali que é gerado o corpo humano, né? Que vai se formando todo o É. embrião. Então, assim, o corpo nosso, ele não é só formado por questões genéticas, não é só a união de um óvulo com o espermatozoide. Se não tiver o átomo permanente naquela união de duas células, né, dos zigotos, Sim. não forma o corpo humano ou forma só o embrião e depois a mãe acaba abortando. É isso que eu queria fazer aqui como complemento para quem não É. Quem entendeu não direito. conhece, né? É, mas assim, eu vou falar mais quando falar também sobre os corpos superiores, a gente vai ter uma live para falar sobre o átomo Sobre permanente. isso.
sobre isso. Mas É, assim, é muito importante, né? Isso. pode falar. É muito importante as pessoas conhecerem que muita gente acha que as pessoas que não acreditam em nada acham que a gente morreu, acabou, e não tem, gente. A gente tem esses chips, né? É bom a gente falar muito para as pessoas entenderem isso, entendeu? Sim, dentro do projeto do Lorde Maitreya, todo o ensinamento vai ser passado. E tem muita coisa para passar, muita coisa ainda. Mas É a muito gente vai importante. devagar, né? Porque é muito assunto. É, Então, é, ele quer que seja tratado de uma forma profunda cada um dos assuntos, né? Porque não adianta só a gente falar de uma forma superficial. Ah, existe o átomo permanente que é isso, isso, isso. Ou dos corpos, os corpos são isso, isso, isso. Não, eles querem que tenha esse ensinamento de uma forma mais profunda, um conhecimento profunda, é. justamente para desenvolvimento das pessoas, da consciência das pessoas. Então é isso. Gostei muito da sua live. É, é, um, Obrigada. é um ser lindo, maravilhoso, uma luz maravilhosa. E assim, tem alguns mestres ascensionados ainda para falar, mas a gente vai começar aos poucos falando também dos seres cósmicos. Vamos entrar nos seres cósmicos, depois falar dos Manus e por aí vai. Tem bastante coisa ainda. Estava falando para Maria José, tem umas 40 lives ainda para fazer de mestres seres. Tem coisa Graças para. a Deus. Tem muita energia para depositar no planeta. Eu penso assim, sabe? Quando a gente fala tudo isso, a gente está trazendo eles para o nosso planeta, entendeu? Reviver a energia deles. Isso é muito importante, porque o nosso planeta está precisando de mestres ascensionados, né, para ajudar cada um. Então, eu acho que quando a gente faz isso, a gente está trazendo a energia deles aqui para o planeta, tão necessário, e o planeta está precisando disso, né? Sim, com certeza. Bom, material tem, pelo menos uns 2, 3, 4, 5 anos a gente pode ficar aqui ainda. Se Deus quiser, É, a gente vai estar por aqui ainda, né, Maria José? Deus quiser. É isso aí. É muito Logo, bom. logo fazem 2 anos já que a gente está aqui, em agosto vai fazer 2 anos. Passa Nossa, já rápido, 2 anos. Meu Deus. É chão, 2 anos. né? Firme e forte, firme e Firme e forte. forte. Mas é isso aí, gente. Bonitinho o comentário da Rosilene. Vamos ver o que que ela fala. Maravilha, Mariana. Gratidão, amei conhecer esse mestre sensacional. Lindíssimo. Uma graça. Ah, eu também. Eu também amei ele. Ai, ai. Então é isso aí, gente. Vamos fazer a meditação. Vamos. Vamos nos preparar. Então vamos lá. Sentem aí onde vocês estiverem, confortavelmente, com a coluna ereta, né? Se estiver torto, senta direitinho. Encosta para não cansar, né? Feche os olhos. Faça uma inspiração profunda e solte o ar bem devagar. Mais uma vez, relaxa. Inspira. Solta o ar bem devagar. E vamos nos conectar com a chamatrina em nosso coração.
Vamos visualizar a chama trina e expandi-la até o tamanho total do seu corpo. Então você vai estar sentado. Veja a chama trina envolvendo todo o seu corpo agora. E sinta a conexão com a sua presença divina eu sou. Sabendo e tendo consciência de que você é a presença divina se manifestando aqui no corpo físico. Na verdade, nós somos este ser divino iluminado e estamos tendo uma experiência aqui no plano físico, nos outros planos, com os outros corpos também. Então, sinta que do seu coração, no corpo físico, existe uma luz que se liga diretamente ao coração, ao centro cardíaco da sua presença eu sou. E é por onde você é alimentado, este corpo é alimentado e é sustentado. Então veja essa ligação e veja a luz que flui da sua presença eu sou e do seu corpo. E se irradia também do seu coração para todas as direções. A cor da luz, você simplesmente vai tentar ver que cor está irradiando agora. Procure perceber qual é a tonalidade. Então você verá e terá a certeza de que é o raio que você mais desenvolveu, que você mais manifesta e continuamente fica se irradiando de seu coração para abençoar a vida. Então nós vamos vendo a chama trina que está envolvendo todo o nosso corpo físico. Nós vemos a luz que flui do coração da nossa presença, eu sou, do nosso centro cardíaco, até o coração físico. Este é o verdadeiro cordão de prata, que liga a manifestação no plano físico com a manifestação no plano de luz. E você então vai agora visualizar a bola de luz azul ou os 4 círculos de luz azul e violeta que envolve o seu corpo e envolve a sua casa. Então visualize essa proteção ao redor da sua casa,
também ao redor do seu corpo. Você vai visualizar o seu corpo etérico. O corpo etérico, é o corpo que envolve todo o corpo físico, também tem a forma do corpo físico, e nele estão todos os registros. Também é o corpo da memória, é o chamado duplo etérico, que é o corpo que, da onde é a matriz para que os elementais do nosso corpo possa precipitar, possa manifestar a nossa aparência, os nossos órgãos, muitas vezes os nossos problemas de saúde. Então nós vamos visualizar como se tivesse uma mangueira na mão e um jato de fogo violeta, e você vai passando por todo o seu corpo etérico. E você vai passando e vai transmutando qualquer ponto que você veja negativo, escuro, marca, cicatriz, e você vai apagar com esse fogo todos esses registros, todas essas marcas. Então, se você tem algum defeito físico, se você tem alguma doença, você vai naquele local onde está se manifestando a imperfeição e vai com o fogo violeta passar ali várias vezes até você ver que aquela parte do corpo etérico está irradiando uma luz branca. Então veja e vai passando a chama violeta por todo o seu corpo, na cabeça, nos ombros, no tronco, nos braços. Se você tem marca ou cicatriz física também, lá, ali. Se tem algum órgão que você tem problema, fixe a chama violeta ali e vai transmutando tudo em luz. Então veja esse corpo totalmente iluminado, irradiando uma luz bonita, forte, brilhante. E você vai comandar em nome da sua presença divina, eu sou, que o seu corpo físico manifeste a perfeição do corpo etérico. Você vai dizer aos elementais do seu corpo que copiem e manifestem a perfeição do corpo etérico, a perfeição da luz.
Que toda imperfeição seja eliminada do seu corpo físico agora, neste momento, e para todo sempre. Faça sempre esse exercício, de preferência ao fim do dia, né? Não antes de dormir, porque antes de dormir a gente deve trabalhar com a luz dourada, mas sempre ao fim do dia, pode fazer durante o banho, passar esse jato de chama violeta no corpo etérico, apagando tudo, apagando também a sensação de cansaço e determinando que o seu corpo físico manifeste aquela perfeição da luz, determinando em nome da sua presença divina eu sou que os elementais manifestem a perfeição no corpo físico. Assim você vai ver que com o tempo o seu corpo vai manifestando de fato aquela perfeição. E a manifestação será de acordo com a sua fé, com a sua certeza de que isso é assim. E agora nós estamos iluminados, estamos protegidos, estamos preparados para irradiar a luz do bem-amado Ray of Light. Para irradiarmos essa luz a partir de nosso coração para todo o planeta Terra e toda a humanidade. Então nós vemos a luz que desce pelo nosso chakra coronário até o nosso coração. É uma luz dourada, com o centro rosa e as bordas azuis, que se manifesta agora. E nós vamos irradiando do nosso coração e envolvendo todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra agora está envolvido com esta beleza, com esta luz maravilhosa, do destemor, do bem-amado Ray of Light. Peça a ele agora que designe um anjo da sua legião angélica para o acompanhar, sempre, carregando com a sua chama do destemor, para estar sempre presente, sempre que você precisar, basta contatá-lo. Estará presente sempre, a fim de eliminar o medo do seu coração, das suas crenças, das suas ideias, e que você possa irradiar essa luz também e ajudar a todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, que tenham medo, que sintam a dúvida. Elimine a dúvida
do seu mundo. Então, nós vemos a luz irradiando de nosso coração, envolvendo todo o planeta Terra. E, da mesma forma, todos os corações humanos são abençoados agora. Pedimos ao bem-amado Rayon Light que consuma e elimine da consciência humana todo sentimento de medo. Que o bem-amado Arcanjo Miguel coloque a fé nos corações humanos, no local de todo medo, de toda dúvida, que todos os corações humanos no planeta Terra sejam carregados com a fé inabalável, e com a certeza de ser um ser da luz, e que a luz se manifesta sempre que é solicitada. E nós vamos também agora, juntamente com o bem-amado Rayon Light, irradiar essa luz para todos os seres que vieram de outras estrelas, de outros planetas, para todos os seres que estão trabalhando e ajudando neste período de transição da humanidade, do planeta Terra, para que todos tenham em seus corações, em suas consciências, esta luz do destemor. Que todos abençoados possam estar sempre aqui conosco, nos ajudando, reforçando a luz cósmica que vem até nós com o seu trabalho. Essa chama também se irradie para todos os planetas do sistema solar, todos os planetas irmãos da Terra, que todas suas humanidades sejam abençoadas.
Veja mais uma vez essa luz se irradiando de seu coração, envolvendo todo o planeta Terra, carregando todos os corações da humanidade, de todos os seres encarnados. Que todos sejam abençoados hoje com esta luz, com esta chama. Lembrando-se sempre deste anjo do destemor que nos acompanhará agora, aonde quer que possamos ir, tanto no corpo físico quanto fora do corpo. Quando estivermos dormindo, também ele nos acompanhará para nos ajudar a eliminar o medo e também ajudar na nossa proteção. Então, todos agora estão com esse anjo do seu lado. Quem consegue ver, vai ver. Um ser lindo, alto, irradia essas luzes dourada, rosa e azul. Então, nós vamos preparar para retornar à consciência física, agradecendo com profundo amor pelas bênçãos recebidas hoje, agradecendo ao bem-amado Ray of Light por sua luz, por sua irradiação, pela sua presença conosco hoje, pelo presente que nos foi dado. E ele pede que estejamos sempre presentes com a nossa consciência, unidas à consciência dele. Sempre para nós e para ajudar ao próximo também. Pois muitos precisarão dessa luz de hora em diante. Sempre que precisar ou que vir alguma situação onde as pessoas sintam medo, chame por ele, irradie a sua luz. Ele sabe o que fazer. Então, nós vamos deixar a imagem criada, a forma pensamento criada, precipitada no planetérico, para que continue se manifestando em todo o planeta Terra e continue se irradiando para toda a vida pelas próximas 24 horas, de forma constante, abençoando a todos. Tenta então a conexão entre a presença eu sou e o corpo físico, lembrando que você é essa presença divina que está se manifestando agora.
Portanto, você tem todas as qualidades divinas necessárias para viver e manifestar a perfeição e o cumprimento do seu plano divino. Então, vá fazendo uma inspiração profunda, soltando o ar bem devagar, tomando a consciência do seu corpo físico, manifestando ainda a chamatrina ao seu redor. Vá sentindo os seus pés, tome consciência da sua respiração. Mexa as mãos. Se quiser, pode mexer a cabeça, os ombros. Sempre controlando a respiração para não voltar de uma forma muito abrupta. Controle a sua respiração bem devagar. Quando quiser, pode abrir os olhos. Muito bom. Bacana, Uma, né? uma paz, uma tranquilidade. Ave Maria do céu. É muito gostoso, né? Vou beber até meu quadradinho aqui, ó. Agora acabou tudo. Vou tomar as bênçãos que ele me deu. Maria José e as bolinhas dela. É, minha filha. Eu amo minhas bolinhas. Mas é legal mesmo. Ela sempre me mostra depois da live as bolinhas dela, da água. Mas eu fiquei tão emocionada que eu peguei e contei, sabe? Que eu fiquei emocionada de ver o quadrado no copo, sabe? Eles estão fazendo agora umas mandalas, assim, uns negócios, né? E eu fico assim, ai, tudo tem só hora o seu momento de saber o que que é, né? Então eu espero. Fiquei sabendo do quadrado agora, entendeu? Eu nem sabia, né? Então a vida é assim. Tudo tem sua hora, né? É, a gente tem que saber esperar o momento certo, né? Deixar acontecer, né? É, assim que tem que ser. É isso aí. Espero que todo mundo esteja bem, que tenha voltado bem, né? E lembrem-se do anjo, ele já está aí, está todo mundo com o anjo perto. E sempre que precisar, chamar por esse ser maravilhoso, É, não só para a gente, né? Mas principalmente para outras pessoas. E nós vamos ver ainda muitas situações aonde o medo ainda será
infelizmente, ainda será impresso, né, na consciência das pessoas. Então, a gente, tendo essa consciência da presença desse ser, dessa luz, né, dessa chama, a gente pode ajudar qualquer pessoa que cruzar nosso caminho, qualquer situação, você Verdade. vê na televisão, não importa. Irradia essa luz, e isso é importante, é muito importante, né? Com certeza. Então tá bom. Eu espero que todo mundo esteja bem. Eu gostei muito da sua live hoje, da sua aula. Gostei muito. Obrigada, namastê. Foi muito bacana mesmo. Gostei demais. E é isso aí, gente. Terça-feira que vem a gente volta para mais uma live. Boa noite a todos. Tenham uma ótima semana. Boa noite. Uma semana Namastê. iluminada com a chama do destemor, né? Sim. Eu E nem até sabia que essa terça-feira. chama existia. Pois é. Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo, né? É isso aí. Então tá bom. Boa noite. E quem assistir depois também, que seja abençoado. Terça que vem a gente Sim. volta.